Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa nasceu em 23 de maio de 1865, na cidade de Umbuzeiro, no estado da Paraíba. Órfão ainda criança, perdeu os pais vítimas de varíola aos 7 anos de idade e passou a ser criado pelo tio Henrique de Lucena, o Barão de Lucena, então uma das figuras políticas mais influentes do Nordeste. Estudou no Liceu Pernambucano e formou-se em Direito pela Faculdade do Recife em 1886, destacando-se desde cedo como um jurista brilhante. Ainda jovem, participou da Assembleia Constituinte de 1890 e 1891, onde ganhou notoriedade por seus discursos sobre a responsabilidade política do presidente da República. Ao longo da Primeira República, construiu uma carreira sólida como deputado federal, senador pela Paraíba, ministro da Justiça, procurador-geral da República e ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo do qual se aposentou precocemente, aos 47 anos, por problemas de saúde. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, Epitácio Pessoa ganhou projeção internacional ao chefiar a delegação brasileira na Conferência de Paz de Versalhes, em 1919. Inicialmente, Rui Barbosa fora indicado para essa missão, mas acabou renunciando, e Epitácio assumiu a chefia da delegação, obtendo resultados importantes para o Brasil, como a liberação de estoques de café brasileiro retidos na Europa e o reconhecimento da posse de navios alemães apreendidos durante o conflito. Enquanto ainda se encontrava na França, foi indicado como candidato à presidência da República para suceder Delfim Moreira, que exercia o cargo de forma interina após a morte do presidente eleito Rodrigues Alves, vítima da gripe espanhola. A eleição presidencial ocorreu em 13 de abril de 1919 e entrou para a história por seu caráter excepcional. Epitácio Pessoa foi eleito presidente do Brasil sem estar no país e sem fazer campanha direta. Obteve 286.373 votos contra 116.414 votos dados a Rui Barbosa. Foi a única eleição da República Velha realizada fora da data tradicional de 1º de março. Embora paraibano, sua candidatura contou com o apoio decisivo das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, demonstrando que, apesar de aparentar uma ruptura regional, o sistema político do café com leite ainda se mantinha ativo. Epitácio Pessoa retornou ao Brasil em 21 de junho de 1919 e assumiu a presidência em um cenário marcado por dificuldades econômicas, inflação, desemprego e crescente tensão social no pós-guerra. Seu governo adotou uma política de austeridade fiscal, buscando controlar os gastos públicos e estabilizar a economia nacional. Para sustentar a economia cafeeira, principal base das exportações brasileiras, contraiu empréstimos internacionais, inclusive junto aos Estados Unidos, e financiou a retenção de estoques de café nos portos, a fim de evitar a queda abrupta dos preços no mercado internacional. Nesse período, o Brasil passou a adotar o dólar como referência monetária, substituindo a libra esterlina. Durante seu governo, Epitácio Pessoa realizou amplas obras de combate à seca no Nordeste, com a construção de mais de 200 açudes, centenas de poços e centenas de quilômetros de ferrovias locais, embora tais medidas não tenham sido suficientes para resolver a profunda desigualdade social da região. No campo institucional, promoveu a criação da Universidade do Rio de Janeiro, considerada à época a primeira universidade do país, incentivou a expansão da malha ferroviária no sul e tomou decisões simbólicas, como a revogação, em 1920, da lei que bania a família imperial brasileira desde a proclamação da República. Nomeou civis para cargos tradicionalmente ocupados por militares, como o historiador João Pandiá Calógeras para o Ministério da Guerra, gesto que gerou forte resistência dentro das Forças Armadas. O período de seu governo foi marcado por intensa agitação política. Greves operárias se espalharam pelas grandes cidades, influenciadas por ideais socialistas e anarquistas. Em resposta, Epitácio sancionou, em 17 de janeiro de 1921, a chamada Lei de Repressão ao Anarquismo, que ampliava os poderes do Estado para conter movimentos considerados subversivos. Em 1922, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, que poucos meses depois acabou sendo fechado por determinação do governo, temeroso de uma radicalização política no país. A crise política atingiu seu ponto mais crítico em 1922, durante o processo sucessório. A chamada crise das cartas falsas, atribuídas ao candidato Arthur Bernardes e contendo ofensas às Forças Armadas, acirrou o clima de instabilidade e provocou forte oposição militar ao governo. Em 5 de julho de 1922, irrompeu a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, o primeiro grande levante do movimento tenentista. A rebelião foi duramente reprimida, resultando na morte da maioria dos revoltosos, mas revelou o desgaste profundo da república oligárquica e a crescente insatisfação dos jovens oficiais do exército. Apesar das turbulências, Arthur Bernardes venceu as eleições de março de 1922, e Epitácio Pessoa encerrou seu mandato em um ambiente de forte tensão política e institucional. Seu governo evidenciou o enfraquecimento definitivo da República Velha, cujas estruturas entrariam em colapso poucos anos depois, com a Revolução de 1930. Após deixar a presidência, Epitácio Pessoa foi eleito juiz da Corte Permanente de Justiça Internacional, em Haia, cargo que exerceu até 1930.
Apoiou a Revolução de 1930, mas o assassinato de seu sobrinho João Pessoa, figura central do movimento, causou-lhe profundo abalo emocional, levando-o a se afastar progressivamente da vida pública. Nos últimos anos, sofreu com o mal de Parkinson e problemas cardíacos, falecendo em 13 de fevereiro de 1942, em Petrópolis. Em 1965, seus restos mortais foram transferidos para um mausoléu em João Pessoa, capital da Paraíba, permanecendo até hoje como símbolo do único paraibano a ocupar a presidência da República.